Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas que nos acompanham, hoje, dia 24 de novembro, nós celebramos o último domingo do tempo comum. O próximo domingo e a próxima missa dominical que você for participar, já será o tempo do advento, o primeiro domingo do advento. O novo ano litúrgico que se inicia e um velho ano litúrgico que se encerra. Então hoje nós estamos nesse domingo num divisor de águas. Esse domingo encerra o ano litúrgico que vai acabando e abre as portas para o novo ano litúrgico que virá. E a igreja escolheu esse domingo de uma maneira muito sábia para celebrarmos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Ontem, nas missas que eu celebrava nas comunidades rurais, eu perguntava para o pessoal, e hoje eu quero perguntar também para você. Na sua opinião, por que será que a igreja reservou esse último domingo do ano litúrgico para que celebrássemos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo? Em outras palavras, enxugando a pergunta, por que a solenidade de Cristo Rei é celebrada no último domingo e não no primeiro do ano litúrgico, e não no segundo, no terceiro, mas no último? É porque com certeza a igreja deseja que, não só agora que estamos chegando ao final do ano, mas também para o ano que vai começar. Não só agora em relação ao passado, mas também em relação ao futuro. As coisas que nos aguardam, a tudo aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, a tudo aquilo que virá pela frente, nós possamos carregar essa mensagem. Jesus Cristo é o Rei do Universo. A igreja deseja que você olhe para o passado sob este prisma. Jesus Cristo é o Rei do Universo. A igreja deseja que você olhe para o presente com esse olhar. Jesus Cristo é o Rei do Universo. E da mesma maneira, a igreja deseja que você olhe para o futuro com essa visão, com esse olhar. Jesus Cristo é o Rei do Universo. Essa é a nossa lente. Esse é o nosso foco. E a igreja deixou para o último domingo essa solenidade para que você não se esqueça disso. Jesus Cristo é o Rei do Universo. Por todas as coisas que aconteceram com você no passado, Jesus Cristo era e é o Rei. Por todas as coisas que vão acontecer com você no futuro, Jesus Cristo era, é e será sempre o Rei do Universo. Então eu separei para vocês, para essa homilia, algumas mensagens que a solenidade de Cristo Rei do Universo trazem para nós, para esse novo ano litúrgico que vai começar, e logo, logo também para esse novo ano civil que vai começar. Como você percebeu, o ano litúrgico ele se encerra primeiro do que o ano civil.
No próximo domingo, para a igreja, nós já estaremos em 2025. Mas no calendário civil, 2025 só começa em 1º de janeiro. Então nós temos aqui mensagens que você deve carregar consigo para todo esse ano que vai começar. Mensagens importantes que você não deve esquecer e que você não pode negligenciar na sua vida, na sua caminhada de fé. Que você então acolha essas mensagens com o coração muito aberto e com essa determinação para esse novo ano que virá. Tudo isso que o Padre está falando, eu vou tentar colocar em prática na minha vida. Amém? A primeira mensagem que a solenidade de Cristo Rei nos traz está relacionada com o próprio nome, Rei. Veja você, no Evangelho de hoje, João 18, no versículo 37, Jesus afirma categoricamente: eu sou o Rei. Então Jesus se declara Rei, Jesus se revela Rei, Ele é o Rei. E a primeira mensagem vem dessa palavra Rei. Se tivesse no nosso meio uma criancinha e perguntasse assim: ô mamãe, o padre está falando que Jesus é Rei, mas o que é Rei? A palavra Rei significa soberano. A palavra Rei significa o quê? Soberano. E o que significa a palavra soberano? Soberano vem de sobre. Soberano é a pessoa que está sobre, ou seja, acima de todos. Essa é a primeira mensagem. Que em 2025, seja como o ano litúrgico, seja como o ano civil, você não se esqueça disso. Jesus Cristo é soberano. Jesus Cristo está acima de todos. Jesus Cristo está acima de tudo na sua vida. Jesus Cristo está acima do seu filho, da sua filha. Jesus Cristo está acima do seu marido, da sua esposa. Jesus Cristo está acima do seu pai, da sua mãe. Jesus Cristo está acima da sua família. Jesus Cristo está acima da sua casa, do seu patrimônio, do seu dinheiro, do seu trabalho. Jesus Cristo está acima dos seus negócios, porque Ele é o soberano. Ele está acima de tudo. Ele está acima dos seus problemas. Ele está acima das suas doenças. Ele está acima das suas dificuldades. Ele está acima dos seus dilemas, da sua tristeza, da sua angústia. Ele está acima. E você deve estar perguntando: ô padre, mas o que significa dizer que Jesus está acima? Significa dizer que a sua atenção não deve estar no que está embaixo, mas no que está em cima, Jesus Cristo. Que em 2025 você dê menos confiança para os seus problemas e mais confiança para Jesus. Ou dizendo de outra forma, que em 2025 Jesus Cristo chame mais a sua atenção do que os seus problemas. Os seus olhos estejam voltados para Jesus muito mais do que voltados para os seus problemas. Que em 2025 os seus olhos estejam voltados mais para Jesus do que para a sua família. Que em 2025 seus olhos estejam voltados mais para Jesus do que para as dificuldades da vida. É por isso que começamos essa homilia cantando essa canção. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se ele está em cima, ele é o dono de tudo.
Ele é o autor de tudo. E é somente a Ele que nós devemos prestar a nossa adoração, o nosso culto. É somente a Ele que nós devemos entregar inteiramente a nossa vida. Feche seus olhos agora. Pense em Jesus Cristo. E canta para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele, para Ele são todas as coisas. pense em Jesus e canta isso. Porque dele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. mais uma vez, porque dele, por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. a Ele a glória. Canta. A Ele a glória, A Ele a glória. Vai. a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Que nesse próximo ano que vai começar, você não se esqueça disso. Jesus Cristo está acima de tudo. Não tem nada, não tem ninguém acima de Jesus. Ele está acima de tudo. E a mensagem da igreja é: não coloque nada, não coloque ninguém acima de Jesus na sua vida. Veja que essa é a grande tentação que a humanidade vem correndo, de colocar pessoas, de colocar coisas, de colocar situações acima de Jesus. Na sua vida, na minha vida, isso não pode acontecer. Jesus deve estar acima de tudo. Quem está conseguindo entender isso, diga amém. Amém. Jesus deve estar acima de tudo. Você não deve colocar Jesus em segundo plano na sua vida. Jesus deve ser a pessoa mais importante da sua vida. Você não pode deixar Jesus de lado por causa de nada, por causa de ninguém. Você não pode substituir o lugar que é de Jesus por nenhuma outra pessoa, por nenhuma outra coisa. Hoje nós vemos pessoas que escolheram como o primeiro lugar da sua vida a família. E essas pessoas dizem, você já deve até ter ouvido essa frase: a minha família é tudo para mim. Quem já ouviu isso, diga amém. Amém. Pois então, deixa eu dizer, essa frase para você, ela está proibida. Quem é tudo para você não é a sua família, é Jesus Cristo. Se você concorda, dá uma salva de palmas para Ele. Essa é a primeira mensagem. Jesus Cristo é soberano. Em 2025, não deixe que Jesus Cristo ocupe o segundo lugar na sua vida. Ele deve estar acima de tudo e de todos. Segunda mensagem: se Jesus Cristo é rei,
significa que Jesus Cristo então tem como rei um exército. Amém? Amém. Você sabe disso. A força de um rei, o poder de um rei, a grandeza de um rei se expressa pelo exército que o rei possui. E Jesus Cristo, como rei, possui o maior exército de todos os tempos. O exército mais bem treinado, o exército mais equipado, o exército mais preparado para todos os problemas. E o rei Jesus constituiu o seu exército sobre os anjos. Os anjos são os soldados de Jesus. Quando Pilatos disse assim: o teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram para mim, Jesus respondeu: se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora você já sabe quem são os guardas de Jesus? Eu não ouvi? Os anjos. Então, vou dar para você uma dica que eu aprendi com Dona Maria. Dois tipos de gente que você deve procurar fazer amizade e que você nunca pode brigar com eles. O padre, porque na hora do problema, na hora da dificuldade espiritual, é o padre que te socorre. E o policial. Dona Maria um dia disse isso para mim: padre, quando você tem um amigo que é policial, na hora do aperto, é só você ligar para ele e ele te ajuda. Se os anjos são os policiais de Deus, aprenda a ter intimidade com os anjos. Aprende a fazer dos anjos os seus amigos, os seus companheiros, porque na hora da dificuldade, o rei, que é Jesus, pode destacar um esquadrão de anjos para te ajudar. Aprende em 2025 a fazer oração aos anjos, a São Miguel, a São Gabriel, a São Rafael, ao seu anjo da guarda. Não sei se você sabia, esse rei que é Jesus, ele te ama tanto que ele designou um guarda para ficar dia e noite ao seu lado. É como se Jesus tivesse contratado um guarda-costas para andar com você. Esse guarda-costas é o seu anjo da guarda. Então aprende em 2025 a ter mais contato com os anjos. E quando você for pedir alguma coisa para o rei, que é Jesus, peça assim: Senhor Jesus, envia um anjo para trazer essa graça, para me ajudar nisso, para realizar isso. Quando você estiver passando por dificuldades, quando as pessoas começarem a te perseguir, te atacar, não precisa brigar, não precisa ir para cima. Peça ao rei: Senhor, envia um soldado teu para me defender aqui nessa hora. Está entendendo? O rei tem soldados, milhares, milhões de soldados. A Bíblia diz que o número de estrelas no céu, e olha quantas estrelas existem no céu, incontáveis estrelas. O número de estrelas no céu não se compara com a quantidade de soldados que o rei Jesus tem a seu dispor.
Então, os meus votos é que nesse novo ano litúrgico que vai começar e nesse novo ano civil, que logo mais à frente nós vamos também celebrar, você aprenda a contar com a ajuda dos anjos de Deus, que são o exército do Senhor. Terceira mensagem: um rei, ele tem um exército, mas ele tem um reino. E o que é o reino? O reino é toda a extensão onde o rei exerce o seu poder, o seu domínio, a sua soberania. Eu pergunto para você o seguinte: qual é a extensão do reino de Jesus? É toda a terra? A extensão do reino de Jesus é só a igreja? A extensão do reino de Jesus é só naquelas casas onde as pessoas são devotas a Ele? Não. Hoje a igreja vem falar: Jesus Cristo é o Rei de todo o universo. Então perceba, todo o universo, não só a Terra, mas o universo inteiro, com todos os planetas, com todos os astros luminosos, Sol, Lua, com todas as galáxias, com todas as constelações, todo o universo está dentro do reinado de Jesus Cristo. Ele tem poder, ele tem soberania, ele tem autoridade em tudo o que acontece no universo. Mas ele deixa uma coisa clara. Ele diz no texto de hoje: o meu reino não é deste mundo. Repita. O meu reino não é deste mundo. O que Jesus está querendo dizer com essa frase? Que o reino de Deus, que o reino dele não se estende a esse mundo? Não. Jesus está querendo dizer que a maneira como ele exerce o seu poder não é a maneira como os reis desse mundo exercem o seu poder. O poder que Jesus tem sobre o seu reino não é o poder que os reis e governantes deste mundo têm sobre os países. Você sabe, os reis e governantes desse mundo governam com base no dinheiro, com base muitas vezes na corrupção, com base na mentira, na falcatrua. O reino de Jesus não é o reino da mentira, é o reino da verdade. O reino de Jesus não é o reino do orgulho, é o reino da humildade. O reino de Jesus não é o reino do ódio, é o reino do amor. Não é o reino da guerra, é o reino da paz. E o reino de Jesus é um reino espiritual. Eu disse, o reino de Jesus é um reino o quê? Espiritual. Se você sair daqui e você for lá na Inglaterra e perguntar assim: onde fica o palácio do rei? Eles vão te dar um endereço e você vai poder chegar lá e vai ver o castelo onde o rei mora, a casa onde o rei mora, e você vai poder visualizar, tocar, pegar, porque os reinos desse mundo são reinos materiais. O reino de Jesus é um reino espiritual. O que significa isso? Você não vê, você sente. Você não pode pegar, você não pode tocar com as mãos, você toca com a alma, você toca com o coração.
Então, meu irmão, então minha irmã, quando você vir em 2025 coisas estranhas acontecendo, coisas tristes acontecendo, quando você vir em 2025 notícias de crime, de assassinatos, e talvez até, como tudo está indicando, notícias de guerras acontecendo, lembre-se, Jesus Cristo continua sendo rei, mas o reino dele não é desse mundo. Amém? Amém. E uma última mensagem para a gente encerrar. Eu disse para você que um rei, ele é soberano, ele tem um exército, ele tem um reinado, mas o rei também tem outra coisa que nós não podemos deixar de falar. O rei tem os seus súditos. O rei tem o quê? Súditos. E o que significa a palavra súditos? Súditos é o povo sobre o qual o rei reina. Súditos são as pessoas que estão dentro do reinado daquele rei. Por exemplo, quem mora lá na Inglaterra é súdito do rei da Inglaterra, ou seja, o rei da Inglaterra tem poder sobre as pessoas que estão lá. Que em 2025 você não esqueça isso. Você é súdito do rei. Diga assim, compadre, eu sou súdito do rei. Fala. Eu sou súdito do rei. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você é súdito do rei. Você é súdito do rei. Diga assim para os internautas que estão em casa, nós somos súditos do rei. Nós somos súditos do rei. Ô padre, o que significa ser súdito do rei? O que isso implica na minha vida? Isso implica em direitos e obrigações. Quais são as suas obrigações como súdita do rei? As suas obrigações são obedecer ao rei. O súdito do rei é alguém que está debaixo da autoridade dele e faz apenas o que o rei gosta e procura fugir de tudo o que o rei não gosta. Se Jesus é o seu rei, se você é súdita de Jesus, então veja, você não faz o que o artista gosta, você não faz o que a blogueira gosta, você não faz o que os seus colegas gostam, você não faz o que o seu pai e a sua mãe gosta, você faz o que Jesus gosta, porque você é súdito de Jesus e de ninguém mais nesse mundo. Amém, pessoal? Amém. Como súdito de Jesus Cristo, a sua obrigação é obedecer a Ele. Que em 2025 você seja mais obediente a Jesus Cristo. Que em 2025 você entenda que você não veio a esse mundo para fazer a sua vontade, mas a vontade do rei, que é o seu soberano. E qual seria então o seu direito como súdito? E aqui eu vou dizer para você de uma maneira bem prática, você vai entender facilmente. Se você é súdito do rei, se você tem um vínculo com ele, se você obedece o rei, se você se coloca diante do rei com humildade, com respeito, se você presta suas homenagens ao rei, você passa a ter direitos dos súditos do rei. E quais são os direitos dos súditos do rei? Receber a ajuda do rei sempre que precisar. Se você obedecer Jesus Cristo, se você for um súdito obediente de Jesus Cristo,
você vai perceber uma coisa: quando você estiver precisando de qualquer coisa nesse mundo, quando você estiver diante de uma dificuldade, às vezes não vai ser preciso nem você pedir, Ele vai mandar ajuda para você. Porque ser súdito do rei é fazer uma aliança com Jesus, dizendo: Senhor, eu vou fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Te obedecer, te amar, te respeitar. E Jesus disse: então, se você fizer a sua parte, eu faço a minha. Qual é a minha parte? Te proteger, te defender. Não deixar que as pessoas maldosas te derrubem. Não deixar que macumba, que feitiço, bruxaria pegue em você. Não deixar que as pessoas invejosas, com olho gordo, destruam os seus sonhos. Não deixar que os espíritos do mal se apossem da sua casa, da sua empresa. Não deixar que as adversidades do mundo te joguem para baixo. Então você está percebendo? Se você fizer a sua parte como súdito, Ele vai fazer a parte dele como rei. Às vezes eu fico até assim, indignado com algumas pessoas, pessoal. E eu quero que você entenda agora a indignação do padre. Pessoas que levam uma vida completamente afastadas de Deus. Pessoas que levam uma vida em desobediência a Deus, vivem como se Deus não existisse. Mas na hora que o problema vem, essas pessoas correm para o padre e dizem assim: Padre, pede a Deus para me ajudar, pede a Deus para me curar, pede a Deus para me libertar. Olha o que está acontecendo com meu filho, olha o que está acontecendo com meu marido, olha o que está acontecendo com minha mãe, olha o que está acontecendo com meu pai. Pede a Deus, Padre, para ter misericórdia de mim. Deixa eu te falar uma coisa: os favores do rei Ele concede aos seus súditos com base na obediência, na fidelidade, no amor que eles têm. Como diz Dona Maria, quem não rezou durante a vida, não adianta rezar na hora da morte. Que em 2025 você não espere o problema aparecer, você não espere o diagnóstico de câncer aparecer, você não espere o acidente acontecer, você não espere a morte chegar, você não espere a doença te levar para o CTI, para você lembrar de Deus e entender que você deve obedecer, que você deve amar e adorar a esse Deus, a esse Jesus, com todo o seu coração. E eu garanto para você, se você fizer sua parte, olha o ditado de Dona Maria: faça a sua parte, que eu te ajudarei. em 2025 não tenha medo. Não tenha medo de doença, não tenha medo de guerra, não tenha medo de problema. Apenas pensa: eu sou súdito do rei. Se eu fizer minha parte, Ele vai me ajudar. Se eu ficar do lado dele, eu ficarei de pé. Se eu tiver Jesus Cristo como meu rei todos os dias, eu alcançarei a vitória.